Fala, nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Você que está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixa o seu like e comentar também sobre os tópicos aqui desse vídeo. Vamos falar do Fla-Flu, vamos falar da possível contratação do Flamengo, de Lucas Paquetá, e eu vou falar aqui a minha opinião um pouco sobre essa contratação aí. Eu tenho a minha visão diante de tudo que está acontecendo, do momento ruim que o Flamengo está vivendo no Campeonato Carioca, e vou falar a minha opinião também do que eu penso a respeito do geral disso aí tudo, né? Vou começar pelo Fla-Flu. O Flamengo perdeu ontem para o Fluminense e acabou se complicando no Campeonato Carioca. O Flamengo que entrou em campo com o goleiro Andreu, a estreia, o goleiro Andreu, jogou com Royal na direita, Léo Ortiz e Vitão. Na esquerda foi o titular Alexandro. No meio campo, eu acho que foi o grande erro do Filipe Luís. Além do Royal, né, de ter errado colocar Royal naquele jogo de ontem. Aí ele colocou Everton Araújo, Alan e Carrascal. Colocou no ataque Luiz Araújo, Pedro e o Samuel Lino. Esse aí foi o time que enfrentou o Fluminense. No papel, um bom time, mas na execução, muitas pataquadas dentro de campo. Entre elas, as pataquadas de Emerson Royal e as pataquadas de Léo Ortiz. Léo Ortiz às vezes se acha o craque. Para mim não é um bom zagueiro, mas longe de ser craque, longe de ser essa Coca-Cola toda que a galera fala que ele é, né? Uma mentira uma vez falada para esses caras e os caras acabam acreditando, né? E o pior é que tem torcedor que replica, os famosos replicadores de comentários aí desses IDs, desses influencers digital, né, que se diz flamenguista. Então assim, o Léo Ortiz fez uma partida péssima, o Royal fez uma partida péssima, Alan e Everton Araújo bateram cabeça o jogo todo, né, mais uma vez. Eu não entendo por que o Filipe Luís faz esse tipo de situação, porque ele sabe que o Alan e o Everton Araújo era para disputar a mesma posição, e os dois bateram cabeça justamente por serem dois jogadores camisa 5 e não um camisa 5 e um camisa 8. O Alan nunca foi camisa 8, o Alan é camisa 5, o Everton Araújo é camisa 5, e vamos ser sinceros, bem mediano mesmo, né? Mas para mim os dois fizeram uma péssima partida, diga-se de passagem, e bateram cabeça o jogo todo. O meio campo do Flamengo não existiu ontem, não teve meio campo. O Fluminense controlou o meio campo, povoou o meio campo, e no futebol se ganha a partida no meio campo, né? Então assim, um Fla-Flu que foi interrompido pela chuva. Depois, quando retornou, o Fluminense voltou melhor, marcava ali em alguns momentos. O Flamengo até tentou fazer uma pressão para pressionar a saída de bola, mas sem sucesso na execução. E o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, e o Filipe Luís não consegue fazer com que o Flamengo vença o time do Fluminense. De 4 confrontos, Filipe Luís apanhou 3 e ganhou 1, que foi aquele Fla-Flu do ano passado no Brasileiro, do primeiro turno, que o Pedro entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, e que ajudou o Flamengo ali a diminuir a distância para, na época, acho que era o Palmeiras, né? O Flamengo ganhou ali, diminuiu a distância para até então, na época, líder Palmeiras, que tinha 6 pontos de diferença, e com a vitória no Fla-Flu daquele ano, o Flamengo diminuiu para 3 pontos no certame nacional do Brasileiro de 2025. Mas a verdade é uma só, é que o Filipe Luís
a diretoria, o Boto, o BAP fizeram um péssimo planejamento mais uma vez. E não adianta vir aqui falar que a responsabilidade, que a culpa é da base. Não adianta vir aqui com esses comentários rasos, porque não é assim que funciona. A culpa é exclusivamente da diretoria do Flamengo, José Boto e Felipe Luiz. Eles três fizeram o planejamento da temporada de 26. Tudo que acontecer com o Flamengo no Campeonato Carioca é exclusivamente desses três. Não me venham passar pano, não me venham culpar a base. A base não tem responsabilidade nenhuma de querer pontuar no Carioca, enquanto os marmanjos que ganham 2 milhões, 1,5 milhão, fica lá de boa. A responsabilidade tem que ser dos veteranos, não é da garotada não. A garotada é para ser um complemento, não achar que é solução, porque não é. Então, ontem ficou provado mais uma vez que o Felipe Luiz não é esse treinador todo. O Felipe Luiz é fraco, né? Ele é fraco. Ah, mas o Felipe Luiz foi campeão. E daí, cara pálido? E daí? O Felipe Luiz tem que agradecer ao elenco do Flamengo, que é muito bom. E ainda assim ele consegue se perder no trabalho dele. O JJ foi campeão, saiu, o Flamengo seguiu. Dorival foi campeão, saiu e o Flamengo seguiu. Então por que raios o Felipe Luiz também não pode vazar do Flamengo? Vocês acham que o Flamengo não vai seguir ganhando? A verdade é uma só, doa quem doeu. O Felipe Luiz é um péssimo treinador, é horroroso. Eu falava no passado, se ganhar, se for campeão, tinha que mandar o Felipe Luiz embora, não tinha que renovar o contrato. Se renovarem, iria ser um erro que eles iam cometer. E eles cometeram esse erro. Renovaram o contrato dele, deram um aumento por tudo que ele ganhou, né? Mas está se provando aí que é um péssimo treinador. Não tem ideias. Esquema engessado, mais uma vez. E o cara me vem com as mesmas figurinhas. O famoso 4-3-3, depois é 4 ponta, aí vira um 4-2-4. Então assim, treinador limitado, pensamento raso, e parte da torcida fica aí eufórica por negócio de Paquetá. Fica só falando em Paquetá. Aí tem um jornalista por aí, que eu não vou citar o nome aqui, que eu não vou dar ibope, falou que mais importante é o Paquetá vindo do que o Carioca. O cara pálida, que mundo da lua que você tá vivendo? Falar que o Paquetá é mais importante que o Carioca? Isso aí beira o absurdo. A pessoa tem que ouvir isso. Um cara que é jornalista, que se acha que inventou o futebol, fica só no ar-condicionado, nunca chutou uma bola, não sabe de porra nenhuma. O cara abriu a boca para falar que é mais importante o Paquetá do que o Campeonato Carioca. Quer dizer então que o Flamengo pode ser rebaixado. Se o Flamengo não ganhar nada na temporada, o mais importante é ter o Paquetá aqui no Flamengo. Chega a ser o absurdo. E o pior não é isso. Ainda tem torcedor que vai nessa lábia, que republica o que esses bobão falam. O que esses bobão desse jornalista fala. Um cara que se diz que é flamenguista, tá? Esse jornalista, ele se diz que é flamenguista. Mas na verdade não passa de torcedor do Racing. Ele nunca foi flamenguista. Ele nunca foi. Torcedor do Flamengo de verdade, que ama a instituição Flamengo, jamais vai, primeiro de tudo, colocar a culpa na base. Segundo de tudo, jamais vai abrir a boca e dizer que o Carioca não vale nada e que o Paquetá é mais importante que o Carioca. Isso aí chega a ser um absurdo, a pessoa falar um negócio desse. Chega a ser um absurdo a pessoa falar um negócio desse. É que nem diz o Nilson. Vão tomar na vassoura. Vocês que falam um negócio desse, vão tudo tomar na vassoura. Vassoura em vocês que falam um absurdo disso. Mas o que mais a gente vê é os YouTubes fanfarrões. Aí os YouTubes ano passado, olha só como o mundo não gira, ele capota.
Filipe Luiz, ano passado, chamou a torcida do Flamengo de fora do Rio de extremista e que ele só respeitava quem ia no Maracanã, como se coubesse toda a torcida do Flamengo no Maracanã, né? Aí agora, os mesmos caras que não falou um A em defesa do torcedor, chamou ele de mercenário. Aí ele na coletiva, dando uma de coitadinho, eu estou magoado porque me chamaram de mercenário. Chumbo trocado não dói. Chumbo trocado não dói. Chumbo trocado não dói. Chamou a torcida de extremista, agora você recebeu. Os mesmos patotinhas aí, influência digital, chamou você de mercenário e acho bem feito. E acho bem feito. Todo castigo para esse cara é pouco. Todo castigo para esse cara é pouco. Eu não vejo a hora desse tal de Filipe Luiz vazar do Flamengo, sumir do Flamengo. Eu não suporto mais ver Filipe Luiz aqui no Flamengo e nem esse tal de José Boto. Não suporto. Além desse presidente fanfarrão, soberbo e arrogante, que acha que ele que manda, que acha que ele é o dono do Flamengo. E parte da torcida vai junto. Os bobão de selfie que vai no Maracanã para tirar selfie e gravar videozinho de TikTok. E agora vai ser uma palhaçada depois que esse Paquetá vinha para cá. O que mais a gente vai ver é dancinha do Paquetá. E pouco futebol. E pouco se fala do futebol do Flamengo. Uma vergonha isso que está acontecendo na instituição Flamengo. Uma vergonha. Uma pataquada. Como diz o Barão. É uma tragédia anunciada isso aí. É uma tragédia anunciada. Isso que acontece aí no Flamengo. Mas parte da torcida tá idiotizada por Paquetá. 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Só 7 milhões é de imposto que o Flamengo vai ter que pagar. E um detalhe. O West Ham quer que o Flamengo pague em 1 ano e 8 meses. No caso, 18 meses. E o Flamengo quer pagar em 3 anos. Ou seja, os caras ainda estão exigindo. E um detalhe que eu vou falar. O Paquetá saiu por 35 milhões do Flamengo. Aí depois do Milan ele foi pro Lyon por 25. E do Lyon para o West Ham ele foi menos ainda. Pelo valor bem abaixo ainda. E pro Flamengo tá vindo praticamente pelo dobro do que o Flamengo vendeu e do que foi comprado pelo Milan. É uma vergonha isso aí, rapaz. É uma vergonha isso aí que esse presidente do Flamengo tá fazendo. O dinheiro não é dele, né? Então aí ele tá rasgando dinheiro mesmo. Que vamos ser sinceros, Paquetá é um jogador bem mediano. Um jogador bem mediano. Não é essa Coca-Cola toda não. Para valer esse esforço todo não. Aí eu vi uma frase bem assim, de um influencer ontem, bem assim. A questão não é o dinheiro que o Flamengo está pagando, e sim que o Gerson tinha dinheiro e se dizia que amava o Flamengo e trocou o amor do Flamengo pelo dinheiro. O Paquetá está trocando o dinheiro pelo amor ao Flamengo. Meu irmão, é cada baboseira que a gente vê nas redes sociais que eu fico pensando assim, rapaz, de onde é que os caras tiram essas ideias? Aonde é que os caras tiram essas ideias? De achar que o Paquetá tá voltando pro Flamengo por amar o Flamengo. Pergunta se ele vai jogar de graça. Pergunta. Eu queria que algum repórter perguntasse: Paquetá, você tá voltando pro Flamengo porque você ama o Flamengo? Você vai estar jogando de graça? Os caras ainda acreditam que existe amor de jogador por clube de futebol. Não tem, os caras amam dinheiro, é a profissão deles. Não existe isso de voltar para um clube porque ama o clube. Não existe. Quem ama o clube era para ser os torcedores. Mas até os torcedores eu já estou começando a desconfiar se essa turma ama mesmo o Flamengo
porque eles apoiam contratações de 50 milhões de euros, que dava praticamente para comprar 3 jogadores. Dava para trazer um camisa 9, um lateral, um camisa 10. Gente, é 50 milhões de euros. 50 milhões de euros dá praticamente 300 milhões de reais. Fora impostos, comissões, etc, etc. Vai se saber quanto vai parar essa negociação. 50 milhões é só o que a gente sabe por fora. Porque as cifras reais mesmo, a gente não sabe. E só vai saber quando soltar o balanço no final do ano. Aí a gente vai saber os números totais de tudo. Então é um absurdo, na minha opinião, é um absurdo essa contratação de Lucas Paquetá. É um absurdo. Primeiro, o Flamengo deveria ter feito um planejamento melhor para focar no Carioca. Ah, o Carioca não vale nada. Foda-se se você acha que o Carioca não vale nada. É a camisa do Flamengo que está em jogo. É a camisa do Flamengo que está em jogo. Não me venham com essas baboseiras de dizer que o Carioca não vale nada, não. Não me venham com essas baboseiras, não. O Carioca vale e vale sim. É a camisa do Flamengo que está em jogo. Seus bobão. Fico logo puto com isso. O torcedor que fala que o Carioca não vale nada. É a camisa do Flamengo que está em jogo. A cada empate, a cada derrota, entrar na zona de... É a camisa do Flamengo. Ninguém quer saber. O Flamengo perdeu por Volta Redonda. A primeira coisa que os antes falou, o Menguinho perdeu. O Cheirinho voltou. Já começou a zoeira. Ou seja, as capas de jornais... Flamengo perde por Volta Redonda. Não é sub-20 e perde por Volta Redonda, não. Flamengo perdeu ontem pro Fluminense. Não foi. Flamengo não dá valor ao Carioca e perde pro Fluminense. Não, não foi assim a capa do jornal. Foi Flamengo perdeu o clássico pro Fluminense e se complica no rebaixamento. Foi isso que a capa dos jornais. É o nome do Flamengo que está em jogo. Coisa que vocês que passam pano para essa diretoria paspalhona, não se toca. Não se dá o luxo de analisar que é o Flamengo que está em jogo. O nome Flamengo, a camisa, a instituição Flamengo. Clube centenário. Ficam tudo de arrogância, de soberba. Ai, o Carioca não vale nada. Uns babaca que se diz ter canal de YouTube, não sabe nem falar, um gaguejado danado, falando que o Carioca não vale nada, porque você não é torcedor do Flamengo, você não acompanhou os piores Flamengo. Eu acompanhei, então eu posso falar. Eu acompanhei os piores Flamengo da minha vida, onde o Flamengo entrava nas temporadas e contratava o jogador da Ponte Preta, do Ipatinga, do Santos, aí do Goiás, da Cabo Friense, do Volta Redonda. Saía pegando esses tipos de jogador, era o que nós podíamos. Juntava esses caras aí e trazia como reforço pro Carioca. Aí o Flamengo ainda assim conseguia ganhar o Carioca. Era campeão carioca em cima do Vasco, às vezes era em cima do Fluminense, às vezes era em cima do Botafogo. E era uma festa, porque era o que dava para ganhar. Era o que dava para ganhar. E um detalhe, o mês no Flamengo era 90 dias. Era 90 dias. Os caras vinham, recebiam o primeiro salário, mas não sabia quando ia receber o segundo. Uma época difícil. Uma época difícil em que eu vi o São Paulo ser campeão brasileiro, o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Eu vi os demais, o Palmeiras, os times ir para a Libertadores, o Internacional ser campeão da Libertadores, ser campeão mundial. Eu vi esses times aí e senti aquela ponta de inveja. Mas era o que nós tínhamos. A nossa competição era o Carioca.
O título que o torcedor do Flamengo tinha que se conformar na época era o Campeonato Carioca. E como bexiga, agora eu vou cuspir no prato que eu comi durante anos. E falar que o Carioca não vale nada. Menos, meu amigo. Calça a chinela da humildade. Calça a chinela da humildade. Vamos ser menos arrogante e calçar a chinela da humildade. Não é porque hoje o Flamengo arrota caviar que a gente tem que desvalorizar o feijão com arroz que a gente comeu um dia, não. Não é assim que a banda toca, não. Tem que se admitir, sim. Não é errado você admitir que a diretoria do Flamengo fez um planejamento de merda. Mais uma vez, os moleques da base são os atuais campeões do mundo, do Sub-20. Vocês chamando os moleques de lixo, de não sei o quê. Chega a ser desumano esse tipo de comentário. Vocês tinham que cobrar a diretoria, o tal do José Boto, ou pedir a saída do Boto, que faz um trabalho de merda aqui no Flamengo. Entregar a base do Flamengo na mão de um português chamado Alfredo Meira, amigo do Boto. Vocês deveriam cobrar. De 400 garotos, mandaram mais de 150 embora. Sobrou 250. Com a conversa e a lorota de dizer que só vão contratar jogador de base de 1 milhão, 2 milhões que já está pronto. Aonde? Balela isso aí, é balela. O Carlos Noval vinha fazendo um grande trabalho na base. Mandaram o cara embora. Destruíram a base do Flamengo. E agora, para jogar o último pá de terra, jogaram a responsabilidade mais uma vez, mais um campeonato carioca, nas mãos da base. A base não conseguiu ganhar os jogos. Pressão, muita pressão. E agora a culpa é da base. Os babaca que falam isso. A culpa não é da base não, meu amigo. A culpa é da diretoria do Flamengo e do treinador que compactuou, concordando com o planejamento. O Felipe Luiz não tá nem aí para o Flamengo. Ele não tá nem aí, porque na época do Dorival Júnior, o Dorival teve a ideia, vou fazer 2 times. Vou botar um time aqui no Brasileiro e um na Libertadores. E o time do Brasileiro ganhava jogos. Da Libertadores nem se fala. E foi levando, porque o Felipe Luiz, junto com o Boto e o BAP, não disseram assim, não, vamos fazer um mescladão. Bota 50% da base e 50% dos caras ali que você não usou muito na temporada. Faz um catadão. Mesclava, aí equilibrava a responsabilidade. Não ia cair 100% nas costas da base, ia cair no contexto geral. Embora a maioria da responsabilidade tinha que ser do profissional, de puxar, vamos dizer assim, de orientar a base, né? Assim, vamos dizer assim, vamos citar aqui um time. Você poderia botar o Andreu, goleiro, que já é um profissional. Aí você poderia colocar ali o Royal na estreia do Carioca. Você poderia botar o Vitão, chegou agora. Aí você poderia botar o moleque da base ao lado do Vitão, o Iago, poderia ser o Iago ou o João Vitor, né? Na esquerda, se não tem o Ayrton Lucas, porque era para manter o Vinha, era para ter mantido o Vina. Então assim, o planejamento já começou errado quando o Felipe Luiz liberou o Matias Vinha, porque tem que ter autorização do técnico. Tem que ter avaliação do técnico. O técnico é o que diz se libera ou não libera, porque é ele que vai contar com o jogador. E ele liberou o Matias Vinha pro River Plate. E agora tá tendo que improvisar lateral direito na esquerda. Depois ele me vem com a fala dele, clichê, dando uma de coitadinho na coletiva. Aí, eu não gosto de improvisar jogador. Não gosta? E pra que você liberou o Matias Vinha pro River? Larga a mão de ser hipócrita. Larga a mão de ser hipócrita e admite. Errou mais uma vez. Pede pra sair. Vai embora, cara, do Flamengo. Vai embora.
Vai embora, faz um trabalho porco. Tem que agradecer muito das conquistas aos jogadores, ao Arrasca, que botou a bola embaixo no braço, ao Luiz Araújo ano passado, que jogou muita bola no Brasileiro, sendo o cara das bolas paradas e você sabotava o cara, ao Pedro, que fez alguns gols importantes, salvou a sua pele naquele Fla-Flu. Tem que agradecer a alguns jogadores do Flamengo, foi primordial para as conquistas. Porque se dependesse do Felipe Luiz, o Flamengo estava lascado ano passado. Lascado ano passado. E tá ferrado mais uma vez esse ano, porque já começa errado o péssimo planejamento, que passa pelo Felipe Luiz, Bappe e José Boto. São os três responsáveis pelo planejamento fiasco que está sendo até aqui. Fiasco. Aqui no meu canal Crônica Esportiva RN, eu criei aqui o meu canal para mim desabafar quando for necessário, para mim falar do Flamengo, que é o meu hobby, o meu momento de paz é ver os jogos do Flamengo, o clube de coração que eu torço. Mas eu não vou falar nada para agradar você, não. Eu vou falar a minha visão de futebol, meu pensamento e a maneira como eu estudo futebol e analiso futebol. E a minha visão que eu tenho sobre futebol e sobre o Flamengo. Se fulano, cicrano, que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão, caralho, não tem coragem de falar a verdade, mas eu tenho. Eu falo a verdade. Se quiser se desinscrever do canal, se desinscreva. Se quiser deixar o like, você deixa. Se não quiser, que se dane, não tô nem aí. Não vivo disso. Isso não vai fazer você mais flamenguista ou menos flamenguista do que eu, não. Porque eu tenho a minha visão. Eu não passo pano. Não passo pano nem em casa, vou passar pano pra caralho de técnico. Então eu não vou mudar meu pensamento e a minha maneira de pensar futebol, porque vai desagradar A, B ou C. Felipe Luiz, pra mim, é um dos piores técnicos que eu já vi na minha vida. Fraco demais, ruim demais. Eu não suporto ver o Felipe Luiz mais treinando o Flamengo, fazendo pataquada. Eu não suporto. Eu não suporto mais ver esse tal de diretor de futebol, José Boto, fazendo as pataquadas dele aqui no Flamengo. Humilhou o Flamengo, ele humilhou o Flamengo. Onde não conseguiu contratar um camisa 9. Não conseguiu contratar um camisa 9. Foi atrás do tal do Tato Castellano, embora foi um livramento, aquele Bagre não ter vindo. Mas até o Bagre não quis vir para cá. Isso mostra a incapacidade que o tal do José Boto tem para convencer jogadores vir jogar no Flamengo. Então não adianta você ter dinheiro, mas você não ter alguém que tenha lábia. Que tenha lábia para trazer o atleta para cá. O José Boto não conhece nada de Flamengo. Ele acha que ele está no Shakhtar Donetsk. Então ele não sabe nada de Flamengo. José Boto não sabe nada de Flamengo. E não chega nem a unha do pé do que foi o Marcos Braz. Eu falei isso na live do Serginho, que eu participei esses dias. Eu até fiz uma pergunta lá para um senhor que estava lá na bancada, o Márcio Flá. Perguntei a ele, teve um outro cara que já interrompeu. Ah, eu não suporto o Braz e o Bappe. O Braz e o Boto. Ou seja, falou nada com nada. Eu tinha feito uma pergunta para um e o outro que se adiantou na frente e já foi respondendo. Tinha feito a pergunta: você achava o diretor Braz um diretor de futebol ruim? Né? Eu estava esperando o cara responder, ele ia me responder. E o outro se intrometeu e falou merda com merda. Ou seja, os caras confundem o pessoal com o profissional. O Braz, ele podia ser um cara ruim fora do Flamengo, fazia as merdas dele, fazia, mas eu não posso negar que foi um cara vitorioso. Eu não posso negar isso. O currículo do cara fala por si só. Sem contar que
foi um cara que nasceu na arquibancada, veio da arquibancada, é rubro-negro desde criança e sabe o que é Flamengo, sabe a pressão. Nas negociações, ele já esteve no Flamengo nos momentos ruins, foi campeão nos momentos ruins, foi campeão brasileiro naquele de 2009, Copas do Brasil. Então assim, o Braz sabe de Flamengo, ele entende Flamengo, ele viveu Flamengo, ele respirou Flamengo. É diferente você ter um cara que nasceu Flamengo e você trazer um gringo pra cá que não sabe porra nenhuma de Flamengo, não sabe nem onde é que ele tá pisando. É diferente. Então, eu tinha minhas críticas com relação ao Braz, em muitos momentos não suportava mais ver ele no Flamengo, isso é um fato, acho que boa parte da torcida, mas por quê? Por causa das cagadas que ele fazia quando ele misturou o futebol com a política. Que ele quis ser vereador, ele usou o nome do Flamengo para virar cabo eleitoral. Aí ele se perdeu totalmente, mas enquanto ele manteve só o Flamengo na cabeça e tal, fazendo contratações, botando ordem na casa ali, cara, o cara foi o melhor diretor de futebol do Brasil. Isso é um fato. Isso é um fato. E quem discorda, eu lanço desafio. Cite um que foi melhor do que o Braz. Não tem, cara. Não tem. A gente pode não gostar dele, mas tem que admitir que foi um diretor de futebol excepcional enquanto ele esteve focado no futebol. Diferente desse tal de Boto, que não conhece nada de Flamengo, não sabe nada de Flamengo. Para ele, tanto faz como tanto fez, porque ele é contratado, ele quer saber do dinheiro. E eu não vejo esse cara fazer um trabalho de nada aqui no Flamengo. De nada. Aí os argumentos rasos já começam a entrar. 2019, o Flamengo queria era o Pablo, não era o Gabigol. Queria não sei quem, não era o Rafinha. Não sei quem. Argumento raso. Argumento raso. No fim, quem acabou vindo pro Flamengo? Foi o Gabigol, foi o Rafinha, foi o Rodrigo Caio, foi o Pablo Mari. Quem foi campeão foi esses caras. Então, no fim, esse argumento aí não cola. Não cola. De que o cara, de que ele mirou em um e acabou vindo em outro. Todo diretor de futebol tem que ter um plano B. Se o plano A dá errado, o plano B tá lá para dar certo. E foi o que aconteceu. Se na lista do Braz tinha o Pablo como opção A e a B era o Gabigol, e a opção A deu errado e a B deu certo, mérito do Braz que contratou a opção B e deu certo. Assim é para ser o futebol. Agora não é porque eu não gosto do Braz que eu vou tirar o mérito do cara. Que nem tem pessoas que tiram o mérito do trabalho dele em 2019, 20, 21. O cara foi vitorioso, foda-se. Se você não gosta, a verdade é essa. Agora não me venham com falácias de dizer que o Boto é bom, que é isso. O Boto é uma merda, rapaz. Porra. Bom, galera, se inscreve aí no canal se você gosta do trabalho. Deixa o seu like. E comenta aí a sua opinião para mim saber. Se você não gosta do canal, vá tomar na vassoura lá para longe, porque aqui não é seu lugar. Valeu!